Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje o nosso bate-papo Fiz RI e daí vai ser com dois egressos do curso de Relações Internacionais da UFGD que atuam na área de comércio exterior, a Karina Okamoto e o Paulo Duarte. Karina Okamoto, ela é graduada pela primeira turma de Relações Internacionais da UFGD, também mestra em Ciências Sociais pela Unesp, e trabalha na área de mercado externo da CJ, uma empresa sul-coreana do ramo alimentício na cidade de São Paulo. Tudo bem, Karina? Seja muito bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada. Também vamos receber aqui o Paulo Duarte, que é egresso da terceira turma de Relações Internacionais da UFGD, da segunda, né, Paulinho? Segunda turma de Relações Internacionais da UFGD. Ele é analista sênior da KID, que é uma multinacional brasileira do mercado de calçados infantis, na cidade de Birigui, também no estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Paulo. Oi, gente, tudo bem? Maravilha. Bom, pessoal, a ideia é a gente bater um papo aqui sobre a experiência de vocês nessa área de comércio exterior. Vocês estão aí há algum tempo já seguindo nesse mercado, trabalhando bastante com os temas de importação e exportação. E, obviamente, a opção por trazer essa conversa sobre o trabalho de comércio exterior é porque, quando falamos que somos formados em relações internacionais, somos estudantes de relações internacionais, uma das primeiras associações que as pessoas fazem é: nossa, você trabalha com comércio exterior? E aí o estudante de RI corre para dizer: não, RI não é comércio exterior, mas RI também trabalha com comércio exterior. Então, eu queria bater um papo com vocês para a gente falar um pouquinho sobre tudo isso, sobre como que a nossa formação de internacionalista, de analista de relações internacionais, oferece condições para o trabalho de vocês na área de comércio exterior e como que vocês fizeram toda essa trajetória desde o início da graduação até esse momento de trabalhar em multinacionais, tanto uma multinacional estrangeira com empresas aqui no Brasil, que é o caso da Karina, também quanto uma multinacional brasileira que tem plantas fora do Brasil, também, como vai ser explicado pelo Paulo. Então, a gente começa pelo básico, né, Karina, aquela pergunta de sempre, mas que é importante para quem está assistindo a gente, principalmente quem está lá no ensino médio, pensando ainda no curso, ou quem acabou de ingressar no curso de RI, como que foi esse processo de escolha para você cursar relações internacionais? Por onde você chegou até o curso de relações internacionais? Uhum. Quando eu cheguei no ensino médio, eu não sabia nada assim do que eu ia fazer, eu não tinha ideia. Eu sei que eu gostava da área de humanas, e então eu fui conversando com muitas pessoas que estavam fazendo faculdade, pessoas formadas, para ter uma ideia, né? E uma amiga da minha família, a filha dela estava fazendo RI na Unesp de Franca. E aí ela conversou bastante comigo e eu me interessei muito. E aí eu comecei a prestar e passei aí em Dourados. E aí você já tinha ideia de que você seguiria nessa área de comércio exterior, ou acabou acontecendo ao longo da sua formação, ou até mais adiante, quando você já estava inserida no mercado de trabalho? Não, quando eu entrei, primeiro que eu não fazia ideia do que eu queria seguir de carreira profissional, né? Mas aí no final da graduação eu gostava muito de pesquisa, eu queria muito trabalhar com pesquisa, fazer mestrado, né? Mas logo que eu me formei, o meu primeiro emprego foi com comércio exterior, com exportação. Trabalhei com exportação em uma empresa de equipamentos elétricos, mas depois eu saí de lá, fui dar aula de inglês, só que eu tive que parar para fazer o mestrado. Eu fiz o mestrado na Unesp de Marília, onde você se formou, né, professor? E quando eu terminei o mestrado, aí eu vim para São Paulo e continuei trabalhando com comércio exterior. Não trabalhei com pesquisa, que era o meu desejo inicial, mas continuei trabalhando com comércio exterior, que hoje eu gosto bastante, gosto muito. E você, Paulo, como que foi esse processo de escolha da área de RI como sua graduação e, de algum modo, se isso já tinha
você já tinha desenhado atuar com comércio exterior? Na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar em relações internacionais foi no ensino médio. Uma grande amiga minha, ela estava pensando em fazer em relações internacionais. Aí no final do terceiro ano eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio. Morei 1 ano nos Estados Unidos e enquanto isso ela passou em relações internacionais. Então a gente sempre conversava e eu sempre fiquei na cabeça de que quando voltasse a minha graduação seria relações internacionais. E tinha um outro caminho também que uma pessoa da minha família trabalhava já com comércio exterior, especificamente com China, com projetos na China. Então eu falava, poxa, é algo que eu quero para mim, é algo que eu quero trabalhar. Então desde o momento que eu entrei entrei na faculdade, eu já tinha em mente trabalhar numa empresa privada. Eu entrei com esse foco de empresa privada e as coisas foram acontecendo. Se você for falar, mas você foi focar, não, as coisas foram acontecendo, eu acho, muito na sorte. Então, quando eu me formei, 1 ano depois, fui chamado para trabalhar na Clean. Trabalhei como na parte de exportação, comecei como exportação, analista de exportação, então era um trabalho muito mais burocrático, documental, embarque, era algo bem de back-office mesmo. E 2 anos e meio depois eu tive a oportunidade de coordenar o departamento de importação. Então já era algo um pouco mais forte na questão de ter que negociar diretamente com o fornecedor chinês, ter que ir até a China, fazer uma viagem. Então era algo assim que todo estudante de relações internacionais, eu acho que no primeiro dia de aula pensa, estou fazendo relações internacionais porque eu quero viajar. Só que assim, as coisas eu acho que foram acontecendo muito também por um acaso. As oportunidades foram surgindo conforme o tempo. Uhum. E foi mais ou menos assim. Hoje eu atuo praticamente no que eu gostaria de ter atuado. Lógico, não sei se é algo que eu vou atuar pelo resto da minha vida, porque o mercado é muito dinâmico, a gente vê que tudo muda muito de repente. A gente teve o exemplo desse ano, só que é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu sei fazer hoje. Uhum. Depois a gente vai chegar nessa dinâmica do mercado e as perspectivas de vocês. Mas muito legal ouvir esse relato inicial, Paulo e Karina, porque vocês tiveram, inclusive, então, perspectivas diferentes mesmo ao longo da graduação, porque ao passo que a Karina chega com uma perspectiva em que o comércio exterior não era o horizonte inicialmente dela, o Paulo já vem focado, já vem pelo menos com essa perspectiva mais clara, mais presente, e aí, alguns anos depois, vocês estão atuando na mesma área, pelo menos de maneira próxima. O que me parece interessante para quem está acompanhando, assistindo a gente, que mostra que há caminhos diferentes a serem traçados, de repente, para você chegar a um destino parecido, né? Acho que isso é muito bacana. Uhum. E, Karina, como que você vê, no que você atua hoje, que a formação em relações internacionais contribuiu para você se inserir no mercado, para você ser hoje uma profissional que consegue dar conta das suas atribuições na área de comércio exterior? O que você olha para trás e fala assim, bom, a minha formação de RI realmente me ajudou, ou porque ela me deu algumas habilidades que eu uso hoje, ou porque ela me deu alguns insights, ou porque ela me desenvolveu alguns lados pessoais, ou você fala, não, eu não precisava ter feito RI para fazer o que eu faço hoje? Bom, eu acho que por RI ser um curso muito amplo, envolver diferentes áreas, como economia, direito, o próprio comércio exterior, história, enfim, eu acho que, particularmente, isso me ajudou bastante, porque com um pouco de base de cada um, hoje eu vejo que eu consigo
que eu consigo aproveitar essas áreas que eu estudei, né, para aplicar no meu trabalho. Por exemplo, eu uso um pouco de direito para tratar de contratos dentro das vendas que eu faço. Esse é um exemplo que eu vou lembrar agora, que eu estou numa empresa nova, então eu vou dar esse exemplo para vocês. Mas eu acredito que seja isso. E aí, no seu caso, Paulo, a tua formação, como você falou, ela já foi pensando essa carreira, essa atuação, mas de maneira mais ampla, como que você vê as contribuições da formação em relações internacionais para desenvolver esse teu perfil? Eu acho que como a Karina falou, como o curso de Relações Internacionais ele engloba várias matérias, várias áreas, né, dentro de uma graduação, você acaba enxergando vários setores, você é muito mais dinâmico. Esse dinamismo, essa facilidade de adaptação é muito bacana. Eu acho que o curso de Relações Internacionais te traz isso. Essa multidisciplinaridade, ela não... Porque para muitos ela é enxergada como um defeito. Olha, a gente tem uma formação tão ampla, tão generalista, que a gente não se torna especialista em nada. Você acha que isso, pelo contrário, não é uma fragilidade do curso, isso é uma potencialidade do curso? Eu acho que vários cursos ele tem esse defeito de várias áreas, você podendo tendo várias áreas dentro de um mesmo curso. Mas eu acho que isso abre possibilidade para você se especializar. Eu, por exemplo, quando eu entrei na Clean, eu senti uma dificuldade de entender negócio, que era gestão, de enxergar uma empresa, alguns termos financeiros, termos contábeis. Então, eu fui me especializar nisso. Eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de empresas. Então, isso, eu acho que nenhum curso ele vai te dar essa especialização que todo mundo acha de uma matéria em si. Eu acho que isso depende também do profissional, do pós-faculdade, é buscar uma especialização naquela área que você realmente está almejando. E é isso que eu faço, é isso que eu fiz. Hoje eu já sinto que eu também já preciso fazer mais uma pós, um MBA talvez, em negócios internacionais, que é algo mais focado no negócio, e não tanto nas matérias que é estudado dentro de RIs. Sim. Karina, você falou, você está um mês, você está chegando aí na sua nova empresa, mas você já tem uma experiência de alguns anos atuando com comércio exterior, atuando principalmente nessa área de exportação. Conta um pouco para quem está assistindo a gente, como que é o dia a dia de alguém que se graduou em Relações Internacionais e que é contratada para trabalhar na área de exportação seja uma grande empresa, uma multinacional como você está hoje, ou seja, muitas vezes uma empresa de médio porte, mas que também tem essa inserção internacional. Como que é o trabalho cotidiano de vocês nessa área? Eu já trabalhei em 3 empresas diferentes com comércio exterior, com exportação especificamente. A primeira empresa que eu trabalhei foi no interior de São Paulo, em Birigui, na cidade que o Paulo está trabalhando, que é a minha cidade natal. Eu trabalhei em uma empresa de equipamentos elétricos, que vendia transformador de energia. Só que nessa empresa, eu tinha 23 anos, acho, na época, eu era assistente de exportação, então eu fazia mais a parte burocrática, assim, do trabalho, eu não fazia a venda em si. Eu ajudava com embarques, com cobrança de pagamento, com... o que mais? Eu só não fazia a venda em si, mas do resto, até o produto chegar ao cliente, eu tinha que fazer, dar assistência, né, no setor, e isso eu estava em contato com o cliente do mercado internacional. E depois aí a gente está falando, só para a gente esmiuçar bastante, e aí a gente está falando assim, o estar em contato enviar e-mails para esses compradores
para esses compradores? Enviar e-mail em espanhol, em inglês, falar com eles por telefone, preencher documentação também em outros idiomas? Como que é um pouco essa parte para quem está cursando RI entender já? Sim, trocas de e-mails, telefonemas, tudo no idioma do cliente, que o mercado forte dessa empresa era a América Latina, então o espanhol eu usava bastante. E os outros países com quem a gente comercializava era o inglês, porque tinha países da África, alguns da Europa, que o idioma era, por exemplo, francês ou italiano, então a gente acabava tudo falando em inglês, né? Então o idioma é fundamental nessa parte. E essa parte de acompanhamento também, você tem tanto conhecer essas rotinas administrativas internas, os trâmites internos da sua empresa, mas também esses trâmites um pouco ali do desembaraço aduaneiro, ou vocês não chegavam a fazer essa parte? Nessa empresa a primeira empresa que eu trabalhei, eu não mexi tanto com isso. Aí na segunda empresa que eu trabalhei, que é uma fábrica de tecido aqui em São Paulo, ela tinha um mercado maior lá fora, né? E eu trabalhava com a venda, sim, eu tinha que apresentar o produto para o cliente, então, novamente, contato com eles para poder apresentar o produto, tudo em outros idiomas, né? E então eu mexia mais com essa parte de desembaraço, mas eu particularmente não fazia, porque a empresa contratava uma outra empresa, terceirizava, para fazer muitos serviços, né? Uhum. Na empresa que eu estou atual, que é uma multinacional, eu estou vendo muitos mais processos. Como tem muitos embarques marítimos, eu estou aprendendo bastante coisa sobre embarques marítimos. E como a empresa também tem filiais em vários países nos Estados Unidos, na Indonésia, na Malásia, na Rússia, eu estou em contato com muita gente diferente, de muitos países diferentes, e aprendendo bastante coisa. Os teus chefes aí, eles são brasileiros? A equipe em geral é brasileira ou eles são estrangeiros? Não, os diretores, todos os diretores de todos os setores são todos coreanos, são da Coreia do Sul mesmo. Então, lá dentro, para ser contratado, você tem que pelo menos saber falar inglês, porque para conversar com eles, ou é em coreano ou é em inglês. E como eu não sei coreano, a maioria não sabe coreano, a comunicação é em inglês. E com as filiais também, né? Por exemplo, da Indonésia, da Malásia, da Rússia, a gente se comunica tudo em inglês. Legal. E no seu caso, Paulo, essa dinâmica aí de cotidiana do trabalho, seja ele como a Karina fazia de acompanhamento dos clientes e também no caso dos fornecedores, como que era o seu cotidiano, ou como é, né, o seu cotidiano na tua área? Eu tive 3 fases, eu acho, da minha carreira, né? Eu comecei como analista de exportação na Clean, então era muito mais a parte documental, a gente chama de back office, né? Que é a pessoa que fica no escritório e depois do pedido, depois que o produto ele é vendido, você que transforma ele em realidade. Então você que vai saber toda a legislação de etiquetagem, porque cada país ele tem a sua legislação de etiquetagem da mercadoria. Você que vai fazer a emissão de documento, cada país tem a sua necessidade de documentação, embarque, cotação, atendimento ao cliente, para saber quando que o produto está pronto, enfim. Esse trabalho era mais nosso. Quando eu fui para importação, aí já era algo um pouco mais amplo, que além de fazer toda essa parte de back-office, eu era responsável pela compra também. Então, eu era responsável por prospecção, que a gente chama de sourcing, e era mais a parte de procurar um novo fornecedor, de você procurar novos produtos e trazer esses produtos para dentro da fábrica, e não só para a fábrica, mas também para a marca, porque a Clean não é só uma fábrica, mas também é uma marca. Então, a gente tinha essa responsabilidade. E hoje eu volto de novo para o escritório. Eu vou ficar interno. Só que agora eu também faço atendimento ao cliente
só que é mais uma parte de customer service mesmo, que é algo mais amplo, não é só na parte documental, na parte burocrática, mas também é um pouco mais do atendimento ao cliente. E como a Karina falou, a língua é primordial. Então, hoje eu acho que as duas línguas principais que você tem que ter, principalmente aqui no Brasil, você estando aqui no Brasil, é o inglês e o espanhol, porque o principal mercado aqui do Brasil é a América Latina, pelo menos não, na minha área de atuação, que é o calçado, o setor calçadista. Então, a América Latina é o principal mercado. E o restante, que não fala o espanhol, é o inglês. Então, é importantíssimo, pelo menos, você ter o inglês e o espanhol. As outras línguas são diferenciais bacanas. Se você souber falar um chinês, um francês, um italiano, é interessante também. Mas o que realmente diferencia é o inglês e o espanhol. E aí, nesse caso de vocês dois, porque, pelo que eu estou entendendo, como vocês já estão há muitos anos trabalhando com isso, e essa é uma ferramenta fundamental, vocês estão com um domínio já bastante significativo, pelo menos do inglês, mas do inglês e do espanhol, pelo que vocês estão dizendo. E como que vocês desenvolveram essa habilidade? Foi com tempo de vivência fora do país? Foi fazendo trabalho voluntário? Foi fazendo curso por conta? Fazendo curso em escola? Como que foi a experiência de cada um de vocês? Até para o pessoal que está assistindo também se preparar, né, para já... Ou foi assim, na marra, eu sabia mais ou menos, e aí no dia a dia que eu fui aprimorando a minha comunicação em outro idioma. Eu fiz curso. O inglês eu estudei desde os 9 anos, dos 9 aos 17, mais ou menos. Eu estudei bastante tempo. E o espanhol, quando eu decidi que ia fazer relações internacionais, aí eu entrei num curso e fiz o curso antes de ingressar na faculdade, na universidade, né? Porém, o que eu aprendi e não utilizava no dia a dia, a gente acaba esquecendo, né? Então, acho que eu consegui aprimorar melhor foi na minha vida profissional mesmo. Porém, sem essa base que eu tive antes da universidade, antes de trabalhar, eu acho que eu não conseguiria. Então, quase. E no seu caso, Paulo? No meu caso, eu nunca fiz inglês. A oportunidade que eu tive foi realmente com intercâmbio, então eu fui fazer intercâmbio para os Estados Unidos em 2007. Então lá eu pude aprender o inglês e desde então eu fui estudando, mas eu nunca entrei numa escola, mas recomendo entrar, tá, gente? Tem que entrar. Não faça igual eu. No caso... A UFPB ainda tem curso? Centro de Línguas, tem Centro de Línguas, a gente tem vários alunos que são professores, mas também tem os alunos que cursam, continuam ali. Fica a dica aí. Hoje eu sofro um pouco. Mas, enfim, com relação ao espanhol, eu estudei espanhol durante a graduação. Fiz, eu acho, se eu não me engano, 2 anos e meio. Mas, como a Karina falou, você vai aprender mesmo com a vivência. Então, eu pude aprimorar muito o meu espanhol, meu próprio inglês, que estava um pouco enferrujado, foi trabalhando. A partir do momento que vocês tomaram contato com as pessoas mesmo, né? Isso é rápido. Assim, eu recomendo estudar, eu acho que você tem que estudar, mas não se preocupem. Não, eu não vou saber falar, não vou saber escrever. Isso você aprende. Eu acho que o campo de o trabalho ele vai te ensinar. E eu acho que o próprio setor que você for trabalhar vai ter muitos termos técnicos do próprio setor que você for trabalhar, então isso também você já vai aprimorando o seu inglês. Uhum. Então isso ou seu inglês, seu espanhol, a língua que você for trabalhar. E aí eu queria aproveitar esse gancho de vocês em relação a o aprendizado durante o trabalho, porque a outra questão que sempre vem é, mas como que eu vou trabalhar em comércio exterior se o curso de RI, ele não me ensina como lidar com esses processos que vocês falaram, por exemplo, da documentação, com esses processos de acompanhamento do produto até ele chegar ao cliente, ou vice-versa, a chegada do produto que é importado do fornecedor. Isso a gente não tem, em geral, na nossa graduação, não é
não é tratado, pelo menos, com a mesma dedicação que outras ferramentas que são oferecidas. E isso vocês aprendem como ali no dia a dia? Tem um pacote pronto, assim, modelos que são oferecidos para vocês? Tem algum curso de formação logo que vocês entram? Tem manuais que ensinam vocês? Como que vocês pegaram na prática esse trabalho, esse cotidiano aí de vocês? Logo que eu me formei, eu fiz um curso de comércio exterior, um mini curso, assim, né? Para me aprimorar um pouquinho melhor, antes de entrar em qualquer empresa. Porém, as empresas que eu entrei, nenhuma dava manual, nenhum tipo de curso. Era na vivência do dia a dia que iam acontecendo os processos, que as pessoas iam me ensinando e eu ia aprendendo. E aprendendo mais na prática mesmo, fazendo, aí aprendia. E esse curso que você fez, ele era que tipo de curso? Era um curso de curta duração desses, por exemplo, da Aduaneiras, alguma coisa assim? Isso, era um curso de poucas horas para pegar o geralzão, os incoterms, tipo de embarcações, tipo de... produto... Isso, era bem basicão mesmo, mas que algumas coisas eu não havia estudado durante a graduação, e me ajudou. E no teu caso, Paulo, foi mais ou menos parecido na Marra? A gente, na época até da graduação, como eu fazia parte da empresa Júnior, né, da Inter Júnior, e a gente acabou promovendo alguns minicursos de comércio exterior. Eu acho que foi a única coisa que eu tive antes de trabalhar. Só que o Comex, ele é muito técnico. Então, ele é algo assim que você vai aprender fazendo. Não tem faculdade. Eu conheci pessoas... Hoje em dia não tem mais a faculdade, né? Que antigamente você tinha o curso de administração com ênfase em comércio exterior. Hoje em dia já não tem mais esse curso. Você faz um curso técnico em Comex. Só que eu sinceramente, não sei se é algo que eu faria hoje. A não ser se você quiser seguir realmente a carreira de despachante aduaneiro ou algo do tipo, que é um setor diferente do comércio exterior. O comércio exterior ele é muito amplo. Comércio exterior, se você falar, o comércio exterior é trabalhar no porto, também. Só que também eu faço uma parte do comércio exterior que é pequena, comparada ao tamanho do comércio exterior, que é você trabalhar com registro de declaração de importação, mapa, é algo grandioso, e que de repente um curso de Comex você vai conseguir ver tudo, um pouquinho de tudo. Só que eu acho que é o que você de repente quer dentro do Comex. Por isso eu falo, começa por baixo, sabe? Se você quer seguir a carreira de comércio exterior, começa como um assistente de Comex, começa como analista, acho que é a porta de entrada para o Comex, e aí você vai vendo o que você quer, que carreira, se você quer seguir de repente a área de despachante aduaneiro, ou se você de repente quer seguir a área de vendas, que é mais ou menos o que eu quero seguir hoje, que eu acho que eu tenho mais aptidão. Vai construindo isso, né? E você vai construindo. E outra área, não é necessariamente uma área, mas uma atribuição aí de vocês que trabalham com comércio exterior também, me parece que é o relacionamento entre fornecedores e clientes nesses grandes eventos, nessas feiras, sejam essas feiras nacionais ou internacionais. Vocês têm já alguma experiência? Vocês participaram ou ajudaram a organizar um grupo de pessoas da própria empresa que participou de feiras dessa natureza? Como que é o contato de vocês com isso? Eu nunca participei de nenhuma feira. A empresa que mais ia a esse tipo de evento que eu trabalhei foi a empresa de tecelagem, que é a Santa Constância, daqui de São Paulo, né? Porém, a equipe de exportação lá era muito pequena, somente eu e a gerente da área, né? Então, toda viagem, toda feira tinha que ir a gerente e o diretor da empresa.
e sempre tinha um representante do país onde estava ocorrendo a feira, que também acompanhava. Então, alguém tinha que ficar no escritório para fazer tudo. E adivinha quem era essa pessoa? Era eu, né? Então, eu nunca fui, nem não tenho nenhuma experiência para compartilhar. Então, vou deixar para o Paulo, que eu acho que ele já viajou muito mais que eu. Mas você sentia, ainda ali dessa empresa, né? Você sentia que a participação nessas feiras surtia um efeito para vocês? Então, na volta da sua gerente, do seu diretor, você sentia que tinha um impacto no teu dia a dia? Por exemplo, o seu trabalho aumentava, mas vamos dizer, aumentava de forma positiva depois de uma participação nessas feiras? Sim, tinha um aumento de... Como ia lá para apresentar o produto, muitos clientes novos apareciam, né? Então, eles acabavam se interessando, entrando em contato com a gente, e muitas vezes as vendas eram feitas. Então, era bem positivo, sim, a participação nesses eventos. E você, Paulo, você já teve alguma participação? Já viveu um pouquinho mais disso? Eu tive a oportunidade de participar da Feira Nacional, né? Isso eu vou falar agora da Clean, porque a KID eu tô há 2 semanas na KID, então eu ainda não participei de muita coisa lá. Mas na Clean eu tive a oportunidade de participar de feiras nacionais, só que atendia o público internacional. O setor calçadista brasileiro, ele tem uma associação que chama Bicalçados, e ela fomenta muito a exportação e a exportação principalmente do calçado brasileiro. Então, toda feira que ela patrocina, que é a Francal, a Coro Moda, a Zero Grau e a SIC, que são as 4 principais feiras brasileiras de calçado, ela traz possíveis clientes estrangeiros. Então, ela tem uma listagem, eu acho que são mais de 200 clientes estrangeiros de diversas partes do mundo, e ela traz esses clientes, fora os outros distribuidores internacionais que eles aproveitam o momento da feira. O Brasil, o Brasil ele é polo calçadista. Hoje o Brasil é um dos maiores produtores de calçados mundiais, lógico, atrás da China, porque a China ninguém consegue bater, mas o Made in Brasil é muito forte. Então, acaba que toda a feira brasileira que tem do setor calçadistas, acaba que vem pessoas do mundo inteiro. Uhum. Então, eu tive a oportunidade de participar da Coro Moda e da Francal, que são feiras que ficam aí em São Paulo. O ano passado, eu tive a oportunidade de ir para Canton Fair, que é uma feira, que é a maior feira de negócios do mundo, que fica em Guangzhou, na China. É uma feira grandiosa, eu fiquei, se eu não me engano, 3 semanas. Quando eu digo que é a maior feira do mundo, é a maior feira do mundo mesmo. Assim, ela é imensa, são 6 pavilhões, 6 andares, 3 pavilhões. Cada pavilhão dá uns 4, 5 campos de futebol. Então é muito grande. Como tudo na China é muito grande. Faz jus à fama. Muito bom. E aí, certamente, isso também tem um impacto muito grande no setor, no dia a dia de vocês, né? Com certeza, com certeza. Agora, já caminhando um pouco para o final do nosso bate-papo, uma coisa que eu acho que é interessante chamar a atenção, e vocês tocaram algumas vezes nesse ponto, vocês estão muito recentemente nesse novo emprego. A Karina falou que tem menos de 1 mês, e o Paulo 2 semanas. Vocês acabaram de conseguir se inserir, nem se inserir, vocês já estavam inseridos, né, mas vocês transitaram dentro do próprio mercado, isso em meio a uma pandemia, a uma crise decorrente de uma pandemia global, mas mais ainda, no caso do Brasil, em meio a uma crise que, nós estamos falando em julho de 2020, já dura praticamente 5 anos, se não mais, uma grave crise política e econômica, uma situação de contração econômica, pelo menos. E a gente ouve muito que, mas a área de RI, ela não dá oportunidades para quem se forma, a gente não tem emprego quando se forma em RI, ou trabalhar no comércio exterior é muito difícil aqui no Brasil. E o que eu vejo quando eu converso com vocês é que, mesmo em um contexto tão difícil, tão adverso, vocês estão
bem empregados, estão em multinacionais, estão dentro da área que vocês escolheram estar. Queria que vocês falassem um pouquinho como vocês veem a área de maneira mais ampla de comércio exterior, mas também como que vocês veem as possibilidades de trabalho na área de comércio exterior e relações internacionais nesse quadro econômico, nesse quadro que a gente vive hoje no Brasil e no Brasil e no mundo. Aí eu vou explorar vocês um pouco como meus ex-alunos de relações internacionais. Eu vou falar da minha experiência em particular, né? Eu estava trabalhando numa empresa da indústria têxtil. Então, com a pandemia, esse ramo têxtil foi bem afetado, né? A minha empresa, as vendas caíram muito. Então, ela até adotou aquele plano do governo de reduzir a carga horária de todos os funcionários, era bastante funcionário mesmo, a fábrica rodava 24 horas, e eu já estava querendo mudar de empresa, né? Então, isso aí foi um empurrão para eu mudar de emprego. E na pandemia estava tendo muita oferta de emprego na área de comércio exterior, em outras áreas, sem ser do ramo têxtil. Por exemplo, eu vi muitas vagas para o ramo farmacêutico, alimentício, que é onde eu consegui. Esses dois foram os que eu mais vi oportunidades, né, de emprego. E eu consegui, faz um mês e meio, em meio à pandemia, mudar de emprego para uma indústria alimentícia. Essa empresa onde eu estou agora, a empresa que é a maior rival dela é chinesa. Então, com a pandemia, a China não conseguiu produzir muito esse tipo de produto que a gente comercializa. Então, a empresa que eu trabalho estourou em vendas e contratou bastante pessoas até durante a pandemia, sabe? Para uma crise, contratou bastante pessoas. Você falou sobre como que a gente vê o mercado de comércio exterior, é isso, né? Isso. Olha, eu já participei de bastante processo seletivo, fui bastante atrás de vagas, na verdade, né? Principalmente aqui em São Paulo tem muita coisa, comércio exterior. Tem bastante coisa para relações internacionais também, porque eu participei de processos seletivos para outras coisas, para outra área de RI, sem ser o comércio exterior. Por exemplo, tenho instituições e câmaras de comércio, já participei de processo seletivo, então acho que oportunidade não falta. Vocês vão ter que explorar bastante, mas não vai ser difícil encontrar. Isso falando da minha experiência particular, né? Bom, eu acho que é isso. Eu acho que tem bastante oportunidade na área de comércio exterior. E como o Paulo falou, tem diferentes áreas dentro da área do comércio exterior, né? Então, eu acho que você explorar, você ver o que você gosta mais, não sei. E se você quiser se especializar também, não vai ser difícil, não. Que bacana. E você, Paulo, como que você olha esse mercado de trabalho para quem quer atuar nessa área e como que você vê a questão da crise, porque é um pouco isso que a Karina falou, a crise para uns muitas vezes é uma válvula de escape para outros, né? Tem uma dialética aí nesse momento também. Eu vejo que o mercado brasileiro, o empresário brasileiro, ele é muito imediatista. Então, sempre quando você tem uma crise, a primeira coisa que ele faz é buscar o mercado externo. E isso favorece, em momentos de crise, favorece muito a área internacional. Eu entrei nesse momento. O Brasil, ele vem desde um grande momento que o Brasil viveu na década passada, nos anos 2000 até 2010, mais ou menos, em que o mercado nacional estava muito aquecido. Então, o setor, principalmente de calçado, estou dizendo uma realidade do setor de calçado, só que eu acho que também afetou vários setores esse pensamento. Como o mercado nacional estava aquecido, eles viraram um pouco as costas para o mercado internacional. Aí vem a crise de 2013, 2014, você começa a sinalizar, o Brasil começa a sinalizar um enfraquecimento na economia,
o empresariado ele vai e volta de novo novamente para o mercado internacional, porque ele viu que o mercado nacional ele tava parando de consumir. Então, é aquela questão, o Brasil está em crise, só que alguns setores eles são favorecidos, e nesse ponto o comércio exterior ele é favorecido. Eu sei que hoje eu mudei de empresa e eu sou um ponto fora da curva no momento que o país está passando, não só o país. Hoje a pandemia, principalmente para quem está trabalhando para comércio exterior, não está fácil porque o mundo inteiro está parado. Então é uma pandemia global, não é só não é uma crise nacional, é uma crise global que está acontecendo, só que vai passar. Não tem como continuar isso. Eu acho que você vê os mercados, eles estão voltando a abrir e as pessoas precisam consumir, elas precisam voltar a comprar, e isso é a regra do jogo. A gente falando de uma maneira mais fria, e as empresas vão ter que contratar, elas vão ter que voltar ao normal. Então você vê como uma oportunidade o comércio internacional, como o comércio exterior, como uma oportunidade bacana para a inserção do pessoal. Eu acho assim, você também saber em que polo, em que setor você quer atuar. Tem muito setor, por exemplo, o setor calçadista é um setor muito forte na atuação internacional, é um setor que sempre está exportando, e eu tenho a sorte de morar perto de um polo calçadista que é Birigui. Birigui tem 3 empresas, é um polo que tem mais de 300 empresas dentro da cidade, porém são 3 empresas principais e que exportam para o mundo inteiro. Você tem polo no sul, você tem polo no nordeste. Então são empresas que exportam muito. Se você for ver as empresas de varejo, não sei, do setor de produto final, eu esqueci até o nome agora, tirando a parte de agropecuária, é uma das empresas que mais exportam hoje é o setor calçadista. Então eu acho que tem bastante mercado, só que é aquela coisa, tem que ir atrás, tem que procurar, tem que buscar. Tem que estar bem preparado, né? E tem que ter a cabeça livre, que você não vai, de repente, começar como um vendedor ou como um grande negociador, que você vai já começar a viajar. Muitas vezes você vai começar por baixo, sentar na cadeirinha, e não tem glamour, comércio exterior não tem glamour, sentar na cadeirinha, preencher planilha, documentação, responder e-mail e atender telefone. Entrar cedo e você não sabe que hora você vai sair, porque você vai acabar conversando com o mundo tem um fuso horário no mundo, então você vai conversar no fuso horário do cliente, no horário do cliente do comercial, então acho que é vontade. No dia a dia, né? É no dia a dia. Beleza, gente. Falando em horário, em acordar cedo, vocês estavam contando, né? A lida de vocês começa cedinho, vocês têm que estar aí no trabalho às 7 da manhã, mais ou menos, né? Sim. Então, não é uma vida de glamour, realmente. E daqui a pouquinho eu sei que vocês já têm que se recolher, porque foi um dia longo de trabalho. Então, eu queria agradecer muito a participação de vocês. O Paulo e a Karina são 2 amigos que eu tive aqui como alunos dentro da nossa faculdade. Eu queria agradecer muito que vocês aceitaram logo de imediato o convite que eu fiz, à disposição de, depois de um dia longo de trabalho, vocês aceitarem esperar, a gente começar a gravar, bater esse papo todo e estar à disposição para ajudar a orientar um pouquinho mais a carreira dos meninos que estão entrando no nosso curso ou que estão saindo do nosso curso. Então, fico muito grato, espero que eles gostem tanto desse papo como eu gostei. Obrigada, queria agradecer o convite. Eu falei para o Hermes por WhatsApp, que eu sempre quis falar para os alunos de RI novos, e consegui, olha só, porque eu sou da primeira turma de RI, né? A nossa turma enfrentou bastante obstáculos aí no caminho, e
E se eu tivesse tido essa oportunidade de ter pessoas egressas, né, do curso de Relações Internacionais da UFGD, de onde eu estava estudando, eu ia estar bem feliz. Então, eu espero que vocês gostem e aproveitem. Maravilha, Karina, obrigado. Paula? Não, só agradecer a oportunidade. É sempre muito bacana poder falar com os alunos. Eu acho que aproveitem, né, esse momento, porque realmente a Karina era da primeira turma, eu fui da segunda turma, e a gente sabe qual que é a dificuldade de muitas vezes você ser de um curso novo, ao mesmo tempo que há muitas oportunidades, porque tudo é novo, então você acaba tendo a oportunidade de fazer, de ser pioneiro, mas também a dificuldade de você não ter, de repente, um modelo, alguém que, de repente, possa te passar algumas dicas. Então, se eu posso deixar uma dica, aproveitem o máximo possível que a universidade possa te dar. Não tenha pressa de se formar, eu acho que isso eu digo até por mim, que eu tinha muita pressa de me formar, então, se vocês tiverem que ficar mais um ano e meio na graduação, aproveitem e aproveitem a graduação para realmente se especializar ou, de repente, estagiar, trancar o curso por 6 meses, de repente fazer um estágio em outra cidade, talvez em São Paulo, numa grande empresa. Isso eu acho que eu acho que é muito bacana, principalmente quem está no 3º, 4º ano, que já está pensando mais ou menos o que quer de carreira, já tem algo mais claro. Se eu posso dar uma dica aí, não tenha pressa de se formar, porque depois que você se forma, o bicho pega. Isso aí. Beleza, gente? Obrigado, Karina. Obrigado, Paulo. Obrigado para você que está aí até agora assistindo a gente. Como de costume, eu vou pedir para vocês curtirem o canal, para vocês assinarem ali para serem notificados. Estou iniciando essa vida de youtuber agora, então preciso do apoio de vocês, brincadeira. Mas é legal vocês acompanharem o que a gente está fazendo. Beleza? Então, até mais, gente. Continuem sempre contando com a UFGD para o que vocês precisarem. As portas da nossa casa estão abertas para vocês. Aqui vai ser sempre a casa de vocês. Nunca se esqueçam disso. Seja virtualmente ou presencialmente, vocês vão ser sempre acolhidos e muito bem-vindos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Direito FGD, só para não esquecer, tá? Depois você faz um post complementar para o pessoal entender isso aí. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.